Olá, você, olá, Geni Alves, estamos de volta em mais um podcast Conexão. Com a gente, o pastor Everon Donato. Pastor Everon é pastor-geral dos Adventistas para toda a região de Caruaru e toda a região também de Petrolina. A área administrativa que ele atua vai de Gravatá a Dormentes. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Everon Donato. Alegria, pastor Enio, estar aqui participando desse podcast tão especial, onde a gente vai estudar a palavra de Deus e a gente vai se fundamentar, para que a nossa fé cresça e a nossa fé se desenvolva ainda mais no Senhor. No último programa, nós destacamos o valor da Bíblia na vida do estudante. E o valor é esse, oferecer para você alegria, vida eterna, a pessoa de Deus, enfim, não é? E hoje nós vamos falar sobre o Criador, Deus como sendo aquele que criou todas as coisas e criou também seres vivos. Mas antes de nós estudarmos esse tema que é muito importante, nós queremos fazer uma oração. Pai querido que está no céu, obrigado por esse estudo proporcionado a cada um de nós. Abençoe o pastor Everon na explicação de textos bíblicos que serão aqui apresentados e a todos nós também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então, pastor? Vamos nessa! Segundo estudo, para a gente poder crescer na fé. Muito bem, e as pessoas podem interagir com a gente. Tem aqui um canal aberto para nós. Que canal é esse? É o canal do WhatsApp, em que cada pessoa que desejar receber um estudo bíblico, como esse que nós estamos estudando, que é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e então solicitar um estudo. Só basta escrever, quero estudar a Bíblia ou quero receber um estudo bíblico, Então vamos conferir o contato que você deve entrar pelo meio do WhatsApp. 81998560017. Fácil. 998560017. Vamos lá. Ouvindo a Voz de Deus, a beleza da criação é o título do nosso estudo de hoje. Como era a terra antes de ser criada por esse ser maravilhoso que é Deus? Muito bem, olha só, eu gosto de pensar que o nosso Deus é um Deus de beleza e de ordem. E esses princípios, essas características, melhor dizendo, que são inerentes a Deus, ele transfere para a sua criação. Quando o planeta ainda não havia sido criado, na realidade, a criação ainda não havia sido trabalhada por Deus, a Bíblia diz como era o nosso planeta. Olha só que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. Então, Deus estabelece a criação. E aquilo que antes era um caos, sem forma, vazia, a terra não tinha a beleza que tem hoje, não tinha as plantas, o colorido que existe hoje, não tinha toda esta exuberância, então Deus resolve criar. E a partir disso, ordem e beleza são estabelecidos. Eu fico pensando que isso pode ser aplicado para a nossa vida também, sabia? Quando Deus não está na nossa vida, é tudo um caos. A vida é sem forma, a vida é vazia. Agora, quando Ele chega para criar, para estabelecer a sua obra na nossa vida, aí ela passa a ter beleza e organização. Interessante que a Terra, ela faz parte de um grupo de planetas e de estrelas e de sóis, lua e assim por diante, que é a nossa Via Láctea. E Deus não deu a oportunidade de um outro planeta oferecer vida. E os cientistas terminam buscando alternativas na nossa Via Láctea para ver se pode haver vida em outro planeta, mas na verdade Deus é quem estabelece o propósito, não é? O propósito da vida. É verdade. A Bíblia diz que existem seres não caídos, em outros mundos. A gente vê isso no livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, a gente vê isso aí. A Bíblia fala que em determinado momento houve
uma reunião de representantes de diferentes lugares do universo na presença de Deus. A Bíblia fala dos anjos, né, que também são seres criados por Deus. No entanto, na nossa Via Láctea, até aqui só os cientistas descobriram vida apenas no planeta Terra. Né? É interessante isso. É por isso que o texto de Gênesis 1:2 diz que a Terra era sem forma e vazia. Isso quer dizer que já existia a Terra e, quem sabe, a nossa Via Láctea, mas não tinha vida. Deus colocou vida aqui na Terra. Em um dado momento, ele resolveu criar aqui nesse planeta. E nós somos resultados dessa criação. Então, como é que foi formado o universo? Olha, essa pergunta ela é muito importante, porque certamente tem muita gente nos ouvindo agora e também nos assistindo pela internet que tem uma concepção a respeito da formação da vida, da existência da vida. Porém, nós vamos apresentar aqui a visão bíblica de existência da vida, que é a visão que nós cremos. E a Bíblia diz o seguinte: como é que o universo foi formado? Em Hebreus 11, verso 3, Salmo 33, verso 6 e o verso 9, diz assim, olha, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. E aí, veja o que diz mais, olha, em Êxodo 20, verso 11, diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, a Bíblia está dizendo que o universo foi formado a partir de um Criador. E como ele fez isso? Pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus não são apenas palavras como as nossas, que muitas vezes são jogadas ao vento. A palavra de Deus, ela é criadora, porque Deus, ele é onipotente. Então, ele pode todas as coisas. Então, a Bíblia afirma que o universo foi formado a partir de um Criador. Um ser resolveu trazer vida, resolveu estabelecer os mundos, criando o universo. E quem participou do ato da criação? Interessante, né? Quem participou do ato da criação, de acordo com a Bíblia, é a própria Trindade. É o próprio Deus triuno. Quando você fala em ser, você está falando em Deus. E esse Deus, ele é a Trindade. É o Deus triuno. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Exato. Um único Deus em 3 pessoas. Né? E interessante a gente ver isso aonde? Nós vamos, inclusive, estudar o tema da Trindade. Vamos estudar. Aguarde que a gente chega lá. Vamos estudar. Mas vamos dar uma palhinha, né, nesse momento, porque em Gênesis 1, verso 1 e verso 2, e João 1, de 1 a 3, diz aqui, esses 3 versos, eles apresentam esse Deus trino trabalhando. Agindo na criação. Exatamente, porque olha o que diz lá Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já falou de Deus e já falou do Espírito Santo. Todas as coisas, agora vamos para João, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Em Colossenses, verso 1,16 diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia nos mostra aqui que a Trindade trabalhou na criação do universo e especificamente aqui na criação da vida em nosso planeta. Bom, agora uma curiosidade. Deus criou o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade. Ele criou assim, dentro de um processo. A gente vai falar sobre isso, porque esse processo ele foi demorado, foi de muito tempo, passou-se muito tempo para ser concluído, ou foi rápido? Interessante que tem pessoas que interpretam... Processo, para o pessoal que está acompanhando a gente, é um passo a passo.
Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, em que momento? Foi rápido ou demorou muitos anos? A Bíblia fala que ele criou todas as coisas em uma semana, 7 dias. Alguns interpretam esses 7 dias como cada dia sendo 1000 anos, né? E na realidade não é nada disso. A criação não foi em 7.000 anos. Não, a criação não foi em 7.000 anos, a criação foi em 7 dias literais. Quando a gente vai para o hebraico, a palavra ion, que quer dizer dia, acompanhada de um numeral, ela sempre tem um sentido literal de 24 horas. Portanto, não teria razão para criar em milênios, até porque ele é poderoso para fazer tudo. Por que levaria 7.000 anos? Qual a razão para isso, né? Então, quando a gente vai à Semana da Criação, a gente encontra isso de maneira muito clara. Ó. No primeiro dia, Deus fez separação entre o dia e a noite. No segundo dia, isso tudo que eu vou falar aqui agora, está em Gênesis no capítulo 1, tá certo? Então, no primeiro dia, separação entre dia e noite. No segundo dia, foi a criação do firmamento, separou entre as águas, nas nuvens e na terra. No terceiro dia, foi a separação entre terra e mares. E aí veio a criação das plantas. No quarto dia veio o surgimento do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia veio a criação dos peixes, dos animais marinhos e das aves. No sexto dia veio a criação de animais terrestres e do ser humano, obra-prima da criação de Deus. E no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Ele celebrou o que havia feito na criação. Portanto, o sábado, na Bíblia, ele tem um significado muito importante porque aponta para a nossa criação, aponta para o Criador. E mais um argumento porque não foi em 7.000 anos. Imagine, por exemplo, se aqui as plantas foram criadas no terceiro dia. Se fosse milênio, seria no terceiro milênio, não é isso? E o sol no quarto dia. Se fosse milênio, somente seria no quarto milênio. Mas como as plantas sobreviveriam sem o sol? Como elas fariam a sua fotossíntese, por exemplo? Não tem lógica de ser milênio, tem que ser dias literais. Muito bem. Você falou aí, pastor, sobre a obra-prima da criação. A obra-prima da criação é o ser humano, obviamente. Somos privilegiados, mas tem uma pergunta aqui que eu quero fazer sobre essa questão quando Deus criou o ser humano, tá bom? Enquanto isso, não se esqueça de interagir com a gente através do nosso contato, WhatsApp 81998560017, repetindo 998560017. Pastor Everton, vamos ao intervalo, já já a gente volta no Conexão aqui no podcast Ouvindo a Voz de Deus. Estamos de volta, eu, Enio Rocha e o pastor Everton Donato, é o nosso convidado para responder as questões bíblicas do curso Ouvindo a Voz de Deus no podcast Conexão. Estou feliz de estar aqui trocando esse bate-papo com o pastor Everton. Estamos juntos aqui nessa jornada. E nós paramos anteriormente, no bloco anterior, falando sobre a criação, que Deus criou em 7 dias, tudo que aqui há. Mas teve um momento da criação que foi especial, a criação do homem, do ser humano. Como é que isso se deu, pastor? Bom, esse tema da criação do ser humano, ele é um tema muito controverso. Existe hoje a teoria da evolução, do evolucionismo, que fala que o homem descende de um primata, né? E quando nós vamos à Bíblia, ela apresenta uma proposta completamente diferente. Vai na contramão. Vai na contramão, porque a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, depois o capítulo 2, verso 7, diz assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E diz que a mulher foi criada da costela de Adão.
Porém, a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Olha que coisa interessante. Toda a criação foi da palavra. Mas quando chegou na hora de criar o homem, Deus, a Bíblia diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, lá em Gênesis 1, 26 e 27, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante aqui. Deus modelou com as suas próprias mãos. Por isso, é a obra-prima da criação. Por isso é obra-prima. Tudo mais foi pela palavra, mas quando chegou no homem, ele modelou, pegou o barro, modelou Adão, e então de Adão modelou Eva, mas ele sopra em suas narinas o espírito, a palavra é ruá, que no grego, no hebraico significa fôlego, então ele sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Repare que o texto bíblico não diz que o homem tinha uma alma, mas diz que o homem passa a ser alma vivente. A gente vai estudar isso mais na frente, mas o homem não tem alma. O homem é uma alma vivente. É um ser vivente. É um ser vivente. Então a gente vai entender isso melhor lá na frente. Agora, esse texto também me mostra que nós não somos obra do acaso. Nós fomos criados com intencionalidade e tem mais, fomos criados para cumprir um propósito, para sermos representantes de Deus. Somos a sua imagem e somos a sua semelhança. Então, quando o evolucionismo diz por aí que o homem veio de um primata e que o planeta surgiu de uma explosão chamada Big Bang, etc., isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Primeiro que a teoria da evolução é uma teoria, não é uma lei científica. Assim como a teoria do criacionismo também, porque nós não podemos comprovar como lei, porque para ser comprovado como lei precisaria ser reproduzido em laboratório. E não dá para fazer isso, nem de um jeito nem de outro. Mas por que o evolucionismo ele é frontal, ele confronta-se com a palavra de Deus? Porque ele dispensa um Criador. Ele dispensa um Criador. Logo, se eu acredito no evolucionismo, eu não preciso de um Criador, porque eu sou fruto do acaso. Agora, quando a gente vai para o pensamento científico, a gente vê contradição. Por exemplo, só para ter uma ideia, a lei da biogênese em biologia, né, diz que somente vida gera vida. Portanto, se só vida gera vida, a vida não pode ter surgido do nada. E tem mais uma coisa, o mundo criado tem processos naturais e leis da natureza que fizeram com que o universo viesse à existência. E sabe o que se diz sobre isso? Os cientistas dizem que a existência do universo mostra que há complexidade nele existente. Então, se há complexidade, significa dizer que existe uma mente por trás de tudo isso, que planejou tudo isso. Olha, no nosso DNA estão todas as nossas informações, é um mapa, está tudo codificado. Então, como é que nós somos frutos do acaso, se existe um planejamento desde o nosso DNA? E só para fechar aqui, alguns cientistas deixam isso claro, dizendo assim que o universo possui forma, funcionalidade e estabilidade. Estas coisas não são obra do acaso. Forma, funcionalidade e estabilidade. Tem que ter uma mente inteligente planejando tudo isso, por trás de tudo isso. Existe um design inteligente. E não é qualquer um. A Bíblia diz quem é. Diz que é o Criador Deus. E para você manter tudo isso, essa complexidade toda, e além da complexidade, há um sistema bem integral. A organização. Sim, um sistema bem integral. Exato, um sistema completo. A organização, a beleza, a arte, essas coisas não são obra do acaso. Né? Muito bem. Adão e Eva, eles receberam um presente de Deus. Que presente foi esse, pastor? Interessante,
Gênesis 2, verso 8 e verso 15, diz que Deus os colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim e guardar o jardim. Quer dizer que esse foi o presente, um jardim? Um jardim, mas não era qualquer jardim, né? Era o jardim do Éden. A gente fica assim observando pessoas que cultivam jardins. Aquele cuidado, aqueles detalhes, onde colocar a planta A, planta B, planta C. Esses detalhes assim, certamente Deus também O jardim do Éden fez isso assim com maestria. O jardim com do Éden, perfeição. pastor Enio, era a casa que Deus preparou para o primeiro casal. O primeiro casal, ele recebe o jardim do Éden, que era perfeito, né? É interessante, quando você vai receber alguém em sua casa, né? Pelo menos na minha casa e na sua também, e eu sei que na casa de muitos dos nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, há um preparo. Eu vou receber uma visita na minha casa, eu preparo, né? A casa limpa, uma boa comida, oferecer o melhor. Deus fez isso quando Ele pensou em criar o ser humano. O Jardim do Éden era essa casa perfeita, para que eles pudessem que Ele habitar. fez esta casa para Adão e Eva habitarem, só que Ele também era um habitante dessa casa. Porque todos os dias Ele vinha a esta casa. Ele não era apenas um hóspede, Ele era o dono da própria casa. Ele apenas emprestou para que a gente administrasse bem. A gente não, Adão e Eva, né? Mas tudo que Deus nos Esse dá é o conceito da mordomia, né? exatamente. É o conceito da mordomia. Eles foram colocados como administradores ou mordomos do jardim. Então eles deveriam cuidar daquilo que Deus lhes confiou. Esse conceito mostra que o cristão, ele deve ter uma mente também de conservação, de propriedade do meio ambiente, né? Zelar por aquilo que recebeu como presente. Uma consciência ecológica, uma consciência ecológica. Nós não podemos ser destruidores, porque a criação é um presente que Deus nos dá. Nós precisamos ser preservadores, conservadores do meio em que nós vivemos. E a gente vê hoje que o nosso ambiente, onde nós moramos, a terra, está bem castigada por ações humanas, não é verdade? O livro de Isaías diz que a terra geme por causa dos seus moradores. E boa parte de tudo isso é porque o homem tem se distanciado de Deus. Então aí entra o egoísmo, a ganância. Então não importa se o planeta está sendo destruído, se a natureza está sendo degradada, porque a ganância, o egoísmo, tudo isso predomina no lugar que deveria ser o lugar de Deus. Existe um dado muito preocupante da ONU que diz assim, que até os anos 50 agora, o planeta vai passar por um problema muito sério por falta de água. 1/3 da população mundial vai ter muita sede pela falta desse precioso líquido que é a água. Então, a conservação do planeta, das fontes, né, minerais, das fontes das águas, isso aí precisa ser muito bem preservado. Se você tem aí uma fonte na sua casa, aproveite muito bem, porque é coisa preciosa, né? A água é uma coisa preciosa. Faz parte da criação de Deus. Sem dúvida nenhuma. E como cristãos, precisamos ter essa consciência em relação à administração do planeta, né? E agora, sob que condição Adão e Eva viveriam eternamente no Jardim do Éden? Que condição seria? O plano original de Deus era que eles vivessem ali eternamente, porque Deus criou o Jardim do Éden e o ser humano para que estivessem eternamente na sua presença, vivendo em felicidade, cumprindo os propósitos de Deus para as suas vidas. No entanto, a Bíblia deixa claro que havia uma condição. Qual era essa condição? Gênesis 2, 15 a 17. Lá diz que eles poderiam comer de toda a árvore que estava no jardim, serviria para mantimento. Mas eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim, porque no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Então a Bíblia deixa claro aqui para nós que esta condição era para que o ser humano
pudesse fazer uma escolha livre de quem ele desejaria realmente adorar. Essa árvore que estava no meio do jardim era para que o ser humano pudesse fazer a sua escolha. Essa árvore representava ali o ponto do livre-arbítrio. Ou seja, Deus não criou robôs. Deus não criou o ser humano com uma programação rígida ou fixa. Deus não criou computadores. Deus criou seres pensantes, dotados de liberdade. E Deus queria que o homem o obedecesse, vivesse em sua presença por amor. Não por medo, não por coerção, mas por amor. Por isso, a árvore da ciência do bem e do mal era exatamente este lugar em que o ser humano faria sua escolha. Se ele não come da árvore, ele está dizendo, eu escolho obedecer e viver na presença de Deus de maneira espontânea. Se ele come, está escolhendo a desobediência. Então, aquela árvore representava a escolha, o livre-arbítrio que Deus dá a cada ser humano. Então, no próximo programa, nós vamos detalhar um pouco mais sobre essa questão da escolha do ser humano. Porque o mal surgiu no planeta e causou toda esta confusão que nós temos hoje. Então, vai ser um assunto para o próximo programa, para o próximo podcast. Eu quero agradecer ao pastor Évero Donato por mais um programa juntos aqui. E as pessoas, elas podem interagir com a gente. Ei, você, interaja com a gente, tá bom? E é através do WhatsApp 81998560017. 998560017. Mande aí um recadinho no WhatsApp dizendo que você quer estudar ouvindo a voz de Deus, que é o guia de estudos que nós temos aqui, e estamos detalhando esse guia de estudos através do podcast Conexão. Obrigado então, pastor. Valeu pela participação. Vamos fazer uma oração para finalizar? Vamos. Querido Deus, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo estudo da tua palavra hoje. Que cada amigo que hoje nos ouviu ou assistiu a esta programação, que cada amigo possa tomar hoje a decisão e fazer a escolha de ter o Senhor como o verdadeiro Criador de todas as coisas. Adorar ao Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Criador, é mantenedor e Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a gente não vai finalizar sem aquele apelo ao pessoal que acompanhou a gente. Que apelo você faz para o pessoal que está com a gente? Eu diria para cada amigo que nos acompanha hoje que nós aprendemos que somos obra das mãos de Deus. Não viemos como obra do acaso. Deus nos criou com um propósito específico para a glória dele. E cada um de nós pode hoje tomar a linda decisão de dizer, Senhor, eu sou teu, porque o Senhor é o meu Criador, eu te pertenço. E se eu te pertenço, toma o meu coração. Essa é a maior atitude que hoje podemos demonstrar, entregando a Deus o nosso coração, a nossa vida e reconhecendo que Ele é o nosso Criador e que a Ele devemos dar toda honra, toda glória e todo louvor. Quando a gente reconhece isso, nós entendemos de fato qual é o papel de Deus na nossa vida, o senhorio de Deus na nossa vida. Ele é o proprietário, Ele é o Criador, nós somos as criaturas e a Ele pertencemos. Então você não se esqueça, esse é o caminho, andai por ele. Um grande abraço, a gente se encontra no novo podcast Conexão, ainda esta semana. Um grande abraço, um abraço para você também, Gene Alves, Deus lhe abençoe e abençoe você que está acompanhando a gente.